sẹ̀ǹgẹ̀sẹ̀ mo kórè yèyé fọ́sùn. Kórè yèyé o, ọ̀sùn, ọ̀tà o, ẹ̀rì o, àgbà o, orí o. Ládé kojú ẹ̀bọ̀ra tí ń gbénú mi ìyá mi Ẹ̀wùjí Alágbolódò ni mò ń ké sí lọ́wọ́. Àgọ́ onílé ṣé ká wọlé o, àgọ́ àlejò ṣé ká máa bọ̀ ìyá ń bọ̀ o. Àgọ́ lọ́nà o, Kórè yèyé máa ń bọ̀. àgọ́ lọ́nà o, Ọ̀ṣun máa ń bọ̀. àgọ́ lọ́nà o, Ọ̀ládé kojú. àgọ́ lọ́nà o, Kórè yèyé máa ń bọ̀. àgọ́ lọ́nà o, Ìyá mi máa ń bọ̀. àgọ́ lọ́nà o. Ládé kojú ẹ̀gbọ́ra tí ń gbénú omi. Ẹ̀wùjí Alágbolódò ni mò ń ké sí lọ́wọ́. Akúrẹ́rẹ́ bí ẹni sùn ọba àbí ni o. Você está na Rádio Raiz Ancestral, a rádio que transmite axé. Palavras que fazem você crescer. Voz ancestral com Baba Angélique. Abodo Aboye. Olá família, sou Babau de Aleque. Estamos começando nosso programa Voz Ancestral aqui na Rádio Raiz Ancestral. Sempre muito feliz aqui com sua presença, nos acompanhando, nos ouvindo aqui na Rádio Raiz Ancestral. E o pessoal acompanhando aí também via live aí no Facebook, né? Acompanhe aí você também, curta, compartilhe. Sempre agradecendo muito aí as suas participações, né? E antes de tudo, sempre pedindo Agô, Exu, Papai Gungu, Ori, Yamin e Eledumare, agradecendo por estarmos juntos novamente. Como foi sua semana? Como tem sido a sua evolução aqui no Aie, na nossa grande Mãe Terra, né? E todos companheiros aqui de passagem, né? Nessa nossa viagem de axé que nós fazemos do Orum para o Aie, né? Espero que você esteja buscando sempre sua evolução, buscando o seu crescimento. Todos, como eu sempre digo, que estão dentro das suas dificuldades, saibam que para tudo existe sim uma saída, existe a solução, isso se chama Ifá. Então busque sempre a evolução, busque Ifá para a sua vida progredir. Então hoje o tema proposto aqui para nós, né, através do pedido aí do pessoal que nos acompanha, foi para falar um pouco sobre o Orixá Obatalá, o Orixá Funfun, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre esse grande orixá, né? Orixá que está ligado à criação, orixá que está ligado à propiciação, né? À fecundidade, a fecundação de tudo aquilo que existe na E. Orixá que está ligado à moral, ao caráter, né? Aos princípios éticos, muita coisa aí que precisa sempre ter dentro da vida, né? E dentro da conduta de Ifá e da nossa vida pessoal também, para que a gente consiga, né, nossas melhorias pessoais e espirituais. Então, Batalá está sempre ligado a todos
orixás, existem diversos itãs, oriquis, que falam de seus feitos, de seus atos, né? E é cultuado em toda a África, né? É um orixá muito antigo e a gente vai tentar aqui resumir, né? Precisa ir muitos outros programas para falar, porque é muita coisa realmente que tem desse grande orixá. Tá? Tá precisando de auxílio para ter acesso a essas melhorias dentro da sua vida, crescer dentro da sua espiritualidade? Entre em contato aí com a gente, né? babaldealeque@hotmail.com ou através do nosso site babaldealeque.wordpress.com e acompanha a gente aí via Face também. A gente passa os contatos melhores. Pode estar entrando em contato ou estar agendando sua consulta. E IFA com certeza vai trazer a resposta para a sua vida. Os atendimentos são realizados pessoalmente aqui em São Paulo e à distância para todo lugar do mundo, né? Os 4 cantos aí levando a palavra de IFA para todos, né? Para que você tenha seu crescimento, sua melhoria, né? Dentro de tudo aquilo que você busca na sua vida. Então entre em contato aí, com certeza vai estar tendo todo o êxito dentro da sua vida, né? Então, sem perder muito tempo, vamos falar aqui desse grande orixá, Obatalá, para que nós compreendamos, né, a dinâmica, né, como que funciona a energia desse orixá, como que surgiu, né, tudo isso. Então, essa palavra, Obatalá mesmo, o próprio nome, é um nome dado para descrever uma complexa convergência de forças espirituais que são elementos chaves no conceito de Ifá, de consciência, né? As forças que formam o fundamento do papel de Obatalá no reino dos espíritos relacionam-se com o movimento entre a dinâmica e a forma como existe em todo o universo. E segundo Ifá, a dinâmica e a forma representam a polaridade entre as forças de expansão e contração, e junto a essas forças criam luz e escuridão, que por sua vez sustenta e define tudo o que existe. Então Ifá ensina para nós que é a interação entre luz e escuridão que gera o universo físico. E é o Obatalá quem traz essa interação ao ser. Então, dentro da disciplina de Ifá, há um corpo de sabedoria chamado Aô, que tenta preservar os rituais que criam comunicação direta com forças na natureza. Aô é uma palavra iorubá que geralmente é traduzida para significar segredo. E na cultura iorubá tradicional, Aô se refere aos princípios ocultos que explicam o mistério da criação e evolução. Aô é a compreensão esotérica das forças invisíveis que sustentam a dinâmica e a forma dentro da natureza. Então a essência dessas forças não são consideradas secretas porque são tortuosas. Elas são consideradas secretas porque permanecem ilusórias, impressionantes em seu poder de transformar e não facilmente aparentes. Então, como tal, elas só podem ser compreendidas através da interação e participação direta. E aí qualquer coisa que possa ser conhecida apenas pelo intelecto deixa de ser Aô. Então a inspiração primordial para Aô
é a comunicação entre as forças transcendentes de espiritual e a consciência humana. Então acredita que essa comunicação seja facilitada pelo espírito de Exu, que é o mensageiro divino. Trabalhando em estreita associação com Exu é Ogum, que é o espírito do ferro. Ogum tem o poder de limpar os obstáculos que estão no caminho do crescimento espiritual. Então, segundo Ifá, o trabalho feito por Ogum é guiado por Oxóssi, que, como o espírito do rastreador, né, tem a capacidade de localizar o caminho mais curto para as nossas metas espirituais. Então, o objetivo essencial para Oxóssi é chamado a nos guiar, é a tarefa de construir o Iwa Pelé, que é o nosso bom caráter, né? Esta orientação torna a forma de busca espiritual, que é chamado Iwakiri, uma das funções de Obatalá, é preservar a visão mística para aqueles que fazem a busca de Iwakiri, em busca de Iwa Pelé. Então, o poder de Obatalá é descrito por Ifá como uma das muitas forças espirituais da natureza que são chamadas de Orixá. Então, a palavra Orixá, que significa selecionar cabeça no contexto cultural, Orixá é uma referência a várias forças da natureza, né, que orientam a consciência. Então, de acordo com Ifá, tudo na natureza tem alguma forma de consciência chamada Ori. O Ori de todos os animais, plantas e seres humanos é acreditado para ser guiado por uma força específica da natureza, que é o Orixá, que define a qualidade de uma determinada forma de consciência. Há um grande número de Orixá, e cada Orixá tem seu próprio Aô. Então a função única de Obatalá dentro do reino de Orixá Aô, dos mistérios da natureza, é fornecer a faísca de luz que anima a consciência. Chamar Orixá e o chefe do pano branco é fazer uma referência simbólica àquela substância que torna a consciência possível. Então a referência ao pano branco, a Alá, não é uma referência ao material usado para fazer o pano. É uma referência ao tecido que liga o universo juntos. Os fios deste tecido são as camadas de consciência que são multiniveladas, que Ifá ensina que existem em todas as coisas, em todos os níveis do ser. Então Ifá ensina que é a habilidade das forças da natureza se comunicarem entre si e a habilidade dos humanos de se comunicarem com as forças da natureza, que dão ao mundo um senso de unidade espiritual. É a compreensão dessa habilidade que dá substância ao conceito Ifá de bom caráter. E é o Obatalá que nos guia para desenvolver essa compreensão. Ifá ensina que todas as forças da natureza entram no ser através das manifestações de padrões de energia chamada Odu. Então Ifá identificou e rotulou diferentes Odu, que pode ser pensado como diferentes expressões de consciência. Mas porque a própria consciência é gerada por Obatalá, cada Odu contém um elemento de axé, de poder de Obatalá. Então, se a gente for falar em termos metafísicos, isso significa que toda a criação está ligada ao Obatalá como a fonte do ser. E Ifá ensina que todas as formas de consciência contêm uma faísca de axé de Obatalá. E essa centelha que liga tudo o que é
a seu começo compartilhado. Maravilha, né, família? Isso é só uma pequena parte de tudo isso que é Obatalá. A gente vai fazer agora um intervalo rapidinho e na volta a gente já vai passar aqui para vocês a Loirintã Obatalá. Vamos passar um Intã sobre Obatalá, sobre a sua vinda aqui para a Terra, né? Para o Aiê. Um minutinho e nós já voltamos, família. Fique aí, não saia, continue acompanhando a live, aumentando cada vez mais aí as visualizações do pessoal, para a gente poder expandir, transmitir a axé aos 4 cantos do mundo. Compartilhe, curta, pode comentar aí, pôr as suas sugestões. Um minutinho, nós já voltamos, família. Axé. Rádio Raiz Ancestral, a rádio que lhe dá voz contra a intolerância. Bom saber sobre racismo religioso. Marina, por que você não está de uniforme hoje? Por causa da minha religião. Religião? Qual é a sua religião? Eu sou do candomblé. Ela é macumbeira? Minha mãe diz que macumba é do mal. Ai, isso não é coisa de... Ei, pessoal, o que está acontecendo? Por que vocês estão agredindo a Marina? Isso é racismo religioso. Vocês não podem discriminar uma pessoa por causa de sua religião. Candomblé é uma religião? É sim. É uma das religiões de matriz africana. No começo do século XVI, pessoas de várias partes da África foram trazidas à força para o Brasil como escravas. Por meio de crenças e rituais, conseguiram manter com muito esforço parte da cultura. Foi assim que as religiões africanas se construíram no Brasil. O que eu não entendi foi porque a senhora falou racismo religioso. Por que racismo? É racismo porque é uma discriminação contra a tradição de um povo. É direcionada às práticas religiosas fundadas por pessoas negras. Ao longo dos séculos, os negros, suas crenças e cultura foram desumanizados e marginalizados. E essa discriminação, infelizmente, ainda existe. Não podemos relacionar as religiões de matrizes africanas a coisas ruins. Quando fazemos isso, estamos cometendo racismo religioso, e isso é crime. As religiões de matrizes africanas respeitam a natureza, as pessoas e a comunidade que está em volta, promovendo sustentabilidade, saúde pública e educação. Toda essa riqueza cultural deve ser respeitada. Eu não sabia. Eu também não. Desculpa, Marina. Marina, a minha avó é da Umbanda. O meu pai é ateu. Eu vou para os cultos na igreja evangélica com a minha mãe. Eu sou budista. Racismo religioso não pode ser tolerado. Se você foi vítima ou presenciou algo, denuncie. Disque 100. Todas as religiões devem ser respeitadas. Bom saber. Você está na Rádio Raiz Ancestral, a rádio que transmite axé. Imagine ser insultado e até agredido só porque acredita em algo diferente. Infelizmente, a intolerância religiosa continua fazendo vítimas. Para que cada um tenha a liberdade de escolher a sua fé, temos que lutar usando a maior de todas as armas: respeito. Você precisa de uma orientação em sua vida. Está com problemas e não sabe como resolver? Ifá é a resposta para você. Agende sua consulta com Babá Ogela aqui. Receba todas as respostas através de Ifá. Orientação personalizada. Pessoalmente ou à distância. Obelé, Búzios, Ibós, Itutu, Ipezé, Magias, Oxelabá, iniciações em Ifá, Egbugu, Orixá.
Entre em contato agora. Venha transformar sua vida com a orientação e magia de Babao Geleki. De volta programa Voz Ancestral, com Babao Geleki. Transmitindo axé para você. Maravilha, família. Sou Babao Geleki. Estamos de volta aqui ao programa Voz Ancestral. Transmitindo sempre axé aqui a todos vocês. Sempre aos domingos, todos os domingos, às 22 horas. Então, se perdeu aí, acompanha aí na nossa live, lá no Facebook. E também no nosso site babaogeleki.wordpress.com. Você tem acesso aí a todos os nossos outros programas, né? Caso você tenha perdido, né? Maravilha. Então, agende aí também a sua consulta, entre em contato com a gente, vamos transmitir axé, família. Então, voltando aqui ao nosso tema de Obatalá, vamos passar o Itã aqui, que fala sobre a viagem de Obatalá para a Terra. Então, Eledumare, o criador, chamou Obatalá, chefe do pano branco, para Ikoleorum, o reino dos ancestrais. No dia em que ele queria criar terra seca nas águas de Ikoleaie, aqui na terra. Obatalá se ajoelhou diante de Eledumare e disse que não conhecia o Aô, o mistério de criar terra em Ikoleaie, aqui na terra. Olodumare disse ao Obatalá que lhe daria o poder de fazer terra em Ikoleaie, na terra. Então, convocado Ogum, tomou todo o Ioro, o ouro, e forjou uma Ewon longa, que é uma corrente, né? Que lançou para Ikoleaie. Obatalá colocou seu axé, potência em uma bolsa, e começou a descida do Ewon, da cadeia, né, dessa corrente. Quando ele chegou ao último degrau, ele podia ver que ele ainda estava a alguma distância das águas primordiais. Então Obatalá removeu o Ibi, o caracol, né, de sua bolsa, e aspergiu o solo, as águas, sobre as águas primitivas, né? Aí removeu a Itu, de 5 dedos, e deixou cair na terra. Então logo a Itu, né, a galinha, atingiu o solo, começou a ciscar do chão, espalhando a terra. E através de Obatalá removeu o Inquim, pegou uma noz de palmeira e deixou cair sobre a terra, né? O Inquim, essa noz de palma, brotou e tornou-se uma palmeira. Então, quando a palmeira cresceu a toda a sua altura, ela alcançou o último anel do Ioro, da corrente, né? E Obatalá foi capaz de pisar da corrente para a palmeira. Depois de descer a árvore, Obatalá começou a moldar os seres humanos a partir da argila na terra. Enquanto trabalhava, sentia-se cansado e decidiu que precisava de um descanso, tomando o fruto da palmeira. Pegou, fez vinho da palma, né, e bebeu até estar pronto para voltar ao trabalho. Os humanos que ele moldou enquanto estava bêbado não se pareciam com os outros, mas Obatalá não percebeu e continuou bebendo até adormecer. E aí, quando Obatalá dormia, Eledumare deu a tarefa de terminar a criação a Oduduá,
que é a dona do ventre da criação. Eledumare esperou que o Batalá despertasse de seu sono e lhe dissesse que era tabu de o Batalá provar vinho de palmeira novamente. Quando o Batalá viu o que tinha acontecido aos seres humanos que tinha criado enquanto estava bêbado, ele concordou em proteger todas as crianças para as gerações futuras. Foi o Batalá quem disse que nunca mais deixaria seu pano branco ficar sujo. Então até hoje os que adoram o Batalá dizem: o Batalá Sunalá, o Batalá o Dinualá, o Batalá Tinualá de D, Iba o Batalá, que significa o chefe do pano branco dorme em branco. Chefe do pano branco acorda em branco. O chefe, o dono do pano branco, se levanta em branco. Louvor ao chefe do pano branco. Então essa palavra de Batalá, que significa o dono do pano branco, né? Em termos metafísicos, o pano branco é a fonte primitiva do universo físico. E Ifá ensina que a luz se transforma em escuridão e que a escuridão se transforma em luz. E no desdobramento dessa transformação, a evolução cria níveis cada vez maiores de complexidade. Então aquela explosão original, né, o Big Bang que criou o universo, produziu quantidades maciças de luz, sob a fórmula de partículas subatômicas. À medida que o universo resfriava, essas partículas unidas para transformar e formar elementos simples. Então os elementos se juntaram para formar estrelas, né? Então, com o tempo, certas estrelas caíram, formando buracos negros que implodiram sobre si mesmo, até que criaram uma reação de fissão. Isso enviou enormes nuvens de elementos complexos ao longo do universo. Era uma nuvem de elementos complexos que se esfriavam para formar o sistema solar. E dentro do sistema solar evoluiu o ecossistema que existe na Terra. Então esse mito é a versão de Ifá dessa sequência de eventos, né? Da criação do mundo. Então usa-se a linguagem simbólica para descrever uma série de eventos evolutivos que combinam intimamente com as teorias da criação, que foram propostas aí, né, pela ciência ocidental contemporânea. Então no início do mito, o Eledumare, né, dá ao Batalá a instrução de criar o mundo. Eledumare representa toda a forma potencial que existe no universo, enquanto permanece latente antes da manifestação. E é o pano branco ou as partículas claras de Batalá que trazem a forma potencial à existência física, né? A ciência ocidental ensina que toda a criação evoluiu a partir da luz produzida durante a explosão primitiva no início dos tempos, né? E Ifá é representado pelo do Oboé. E Ifá ensina que toda a criação evoluiu a partir do pano branco de Obatalá, que é o manto, né? Tem essa corrente usada por Obatalá para viajar do reino dos antepassados à Terra. Parece aí uma representação simbólica, né, da estrutura usada para transmitir a informação genética de uma geração ao seguinte, né? O código genético que é usado para formar cada espécie é passado através de uma substância bioquímica, né, que é chamada aí de DNA, né? Quando o DNA é visto sob um microscópio, ele parece com uma dupla hélice, né, que é semelhante ao padrão de uma cadeia. Então, na escritura de Ifá, a referência ao reino dos antepassados inclui todas aquelas forças naturais que levaram ao desenvolvimento da vida humana e não se limitam à forma humana. Na ciência ocidental acredita-se que o DNA, que existe em mamíferos, é uma extensão de uma cadeia de transmissão de formas de vida de célula única no fundo do oceano para formas de vidas complexas, né, que povoam a Terra.
Então, quando o Batalá sobe a corrente em direção à Terra, ele atira sobre o Sol uma concha de caracol. E a forma do caracol, né, shell aí, é um padrão que se repete em toda a natureza. Os gregos, né, adiantados, chamaram esse teste padrão meio dourado, né? É uma série de círculos. Você corta a concha do Ibi, dentro dela tem uma série de círculos em expansão, o Cotô, que se tornaram progressivamente maiores, né, a uma taxa constante. Ela vai subindo, né, o formato dessa conchinha por dentro, você com ela recortada. Então esse padrão de crescimento ocorre em árvore, plantas e vida marinha. É o mesmo padrão que regula a distância dos planetas do Sol. A concha do caracol como objeto sagrado associado ao Batalá simbolizava a qualidade expansiva da evolução. Então, quando ele coloca a galinha no chão, a Terra se torna um lugar que pode suportar, né, sistemas de vida, ser firme, né? Então, a galinha de Angola é sagrada para Oxum. Tem 5 dedos, que é o número sagrado de Oxum, que é o orixá e o Oxum da fertilidade, da abundância. E neste ponto do mito, o Batalá está introduzindo a sexualidade, a reprodução e o fascínio, né, no padrão de desdobramento da criação. Para alcançar a terra, o Batalá planta sementes que crescem em uma palmeira. Dentro da religião de Ifá, a palmeira é considerada como a árvore sagrada da vida. Então, a maioria das religiões centradas na terra designam uma árvore particular para simbolizar a transformação de todas as coisas à medida que progridem através dos ciclos de nascimento, vida, morte e renascimento. Então, quando um mito se refere a uma divindade trazendo a árvore da vida para a terra, é uma referência à existência de leis naturais que orientam o desenvolvimento de sistemas ecológicos no planeta. Então o Batalá chega ao chão, então começa a fazer os seres humanos. Então nesse ponto o Batalá fica intoxicado e a tarefa de terminar a criação é dada a Oduduá. Em termos míticos, né, essa parte da história da criação sugere que o desdobramento da evolução pode ser falho. Os defeitos ocorrem na natureza e o mito da criação de Ifá reflete essa verdade. Se uma cosmonologia tende a descrever o mundo como ele é e não como deveria ser, o fato de que a tarefa da criação foi tomada de Obatalá e dada a Oduduá parece ser uma referência à lei natural, né, da entropia. Essa lei diz que uma vez que um sistema ecológico é posto em movimento, que sempre se move em direção à extinção inevitável. Colocando o Oduduá no comando da criação, o mito está sugerindo que a Aô, ou o mistério além do universo visível e além da inevitabilidade da morte. É a única certeza que temos, né? A morte. O Oduduá é o ventre das trevas através do qual todo renascimento emerge. Quando o Batalá concorda em manter seus panos brancos limpos, é uma promessa de continuar a luta pela perfeição em um universo falho. Sem essa luta não existe existência, apenas unidade primordial. A unidade primordial é descrita na escritura de Ifá como a solidão dos antepassados em Coleurum. Então, os Yorubás do século XIX têm um mau conhecimento da sua própria história e religião, né? Então é por isso que 99,9% de nós misturamos a nossa história com a nossa espiritualidade, que é um misto claro de história, espiritualidade e mitos, né? Então os comentaristas também não falharam em mostrar sua ignorância.
Muitos de nós somos apenas Yorubás por nome, nascimento ou língua. Feitos que pessoas de outras origens étnicas podem assumir. Então existem algumas coisas dentro também dos mitos, né? Dos mitos que nos traz assim uma certa visão. Que o Batalá não é filho de Olorum, o segundo filho, né? Nenhum sistema iorubá diz que Olorum tinha filhos. Orixá Enlá é a criação de Olorum, que ele fez segundo a ele em ordem de classificação. Até porque se o Batalá criou a terra e fundou Ifé, então onde entra o Duduá, né? A criação da terra é tradição mítica de origem, mas fundar Ifé é muito histórico. Então aí existe uma convergência desse mito que nós falamos com as questões históricas, reais, né? Onde o Duduá é reputado por isso, de criar Ifé. E Olufon é o filho de Obatalá. Quem segue Olufon afirma que é Obatalá. Tá errado. Olufon, ele tomou a maior parte do estilo de seu pai, mas ele não é seu pai. E seu pai não pode ser adorado por meio dele. Obatialá, que significando rei de todas as coisas brancas, não é a interpretação errada, né? Em seu Eriki, muitas referências são feitas para o branco. Sua comida são brancas, sem óleo de palma. Ele come caracol para evitar o sangue em sua comida. Alá em Obatalá não é limite, né? Então o Batalá que gostava da bebida era humano que viveu em fé, não o espiritual orixá, Enlá, que há muito tempo existia antes dele. Então no Oriki do Batalá humano é elogiado que Okurin Akorin Muntin, ele gostava de beber, o que contribuiu para sua perda de liderança para o Duduá. Então essa história de Penetra ela é mítica, né? Foi colocado no lugar para manter os rituais reais do festival de Obatalá e de Oduduá no segredo, no Aô. Então finalmente tem Orixá Enlá e a Obatalá. Orixá Enlá foi segundo de Olodumare e reputado por ter ajudado a Deus com a criação de seres humanos. Obatalá era o líder humano em fé antes que o Duduá tirasse o seu poder. Ele era um adorador, o Orixá Enlá. Ele gostava de tudo ser branco, ele gostava de álcool, ele construiu um templo para um palácio, né, em Irandê, Ilê, e Irandê Oko, ambos em fé, e foi casado com várias esposas. Orixá Enlá e Obatalá são entidades separadas, mas a seu tempo fundiu-se juntos, a fim de imortalizar o Batalá humano e manter a adoração de Orixá Enlá, a deidade real. Então é aí que deve-se ter o conhecimento para aprender entre a história e a espiritualidade. Que a espiritualidade traduz esses eventos míticos, né? E também traz a luz e a verdade de Ifá sobre como as coisas realmente acontecem, né? De uma forma prática. Então cada orixá tem seu grupo separado de adoradores. Cada um tem também uma casa separada para adoração. Aqueles que adoram o Batalá usam contas brancas, né, Xexeifum, e roupas e braceletes brancos. Né, usam o cajado Opa ao Chorô e leques Ojê, feitos de metal niquelado, semelhante a uma liga de estanho, né? Sempre cozinha com manteiga de carité, que é a banha de ori, ou com óleo ou de semente de melão para fazer o egusi, em vez de óleo de palma, né, utilizado por muitas outras pessoas. E o prato tradicional é conhecido como obeatê, que é um guisado branco.
E o sacerdote oferece ao Batalá noz de cola branca, né? Obi e fim, em vez da noz de cola vermelha, né? Que é o tradicional Obi Abatá, que é dada aos outros orixás. E Batalá bebe cerveja de milho, né? Sequetê, em vez de vinho de palma. E os caramujos, Erim-Lacó, o Ibim e galinhas brancas, cabras, né? São os sacrifícios favoritos de Batalá e de outros orixás, que são seus filhos, né? Então os adoradores de Obatalá são e devem ser limpos e eretos. Eles podem usar roupas de várias cores às vezes, mas para eles o branco é mais aceitável. E nos templos de Obatalá há sempre um pote, Aue Orixá, que contém a água e objetos sagrados, Irim Orixá. Então a água é mantida limpa e pura, né? O Miotum. Essa água deve ser obtida pelo sacerdote de Obatalá bem cedo pela manhã, que o faz em completo silêncio, tanto na ida quanto na volta ao templo, o Midioji. O sino, né, o Adijá, deve ser tocado para limpar todo o mal que ele possa encontrar pelo caminho. Essa água, né, o Miaui, ou Aborixá, pode fazer com que as mulheres estéreis tenham filhos, e quando o bebê está doente, essa água é usada para a cura, e tantas outras infinidades, né? Então, família, a gente vê aí que existe muita ligação de Obatalá, e Obatalá se tratando do orixá da criação e mantenedor da ordem desta criação, que é através do caráter, da tradição, dessa transmissão genética ancestral. Ele também está ligado a Egungun por ter dado essa estrutura, né? E a estrutura masculina. Já até em programa passado falou sobre esse mito, né? Que o Batalá cria a estrutura de Egungun e Yamin, Oxorongá, as Adjes, elas dão poder, a mobilidade, a essência, né? Assim como no mito da criação, quando o Batalá também molda o ser humano, ele é do Mari que insufla o Emi, o hálito divino, a vida dentro dessa forma humana moldada de barro e o faz viver efetivamente, né? Então ele está sempre em interação com outros orixás também. Como vocês viram com Ogum, com essa ligação, com Oxum, que foi uma também de suas esposas, com Orumilá. E existe uma infinidade de Itãs que nos falam de Obatalá. E a gente vai estar passando aí em outros programas também, né? Para que entendamos e compreendamos que ser adorador de orixá não é somente rituais em questões práticas, mas que a gente tem que entender essas histórias de uma forma coerente e traduzida para nossas vidas, né? Nem Exu conseguiu iludir o Batalá, né? Tem outras passagens dentro desses mitos, né, onde ficou alguns ritos pendentes e Exu cobrou essas restituições de Obatalá, tentando fazer com que ele jogasse em si, através de um barril que Exu carregava, né, derramar sobre ele pó de carvão, o dendê e o vinho. São todos simbolismos para trazer dessas energias que a gente não deve nos sujar, né, na nossa vida, nos corrompermos. E o Batalá, mesmo com suas dificuldades, passou por cima de todas as diversidades, né?
Então, família, que nós tenhamos sempre o auxílio, né, desse Orixá Funfun nas nossas vidas, para que enfrentemos todas as dificuldades com retidão, caráter, dignidade, brancura, né, que é o que diz em Obatalá. E as questões que falam até dessa coisa de seus Omorixá, de seus filhos, descendentes de Obatalá, de serem calmos, de isso, aquilo. Existe sim o equilíbrio, mas não... Eles são muito alertas, muito atentos a tudo. Tem muito essa presença de Exu também próximo a eles, e de todos os demais orixás. Então as características dos filhos deles é muito variável de acordo com cada nascimento de situação. Falam muito, buscam sempre ter essa ligação e problemas com Ori. Por isso que tem que ter muito equilíbrio, buscar muita louvação a Ori, a Exu. Porque todo o nascimento, toda a criação, todo o começo é formatado a partir de uma conjunção de elementos. O que eu faço, para onde eu vou e como eu vou fazer. E em dados momentos, às vezes parece que as pessoas são meio confusas. Então aí que entra a orientação e o acompanhamento de outros orixás junto, que dão o direcionamento. Então essa é uma das chaves que guiam os Obatalá. Então se você é um cultuador, né, e um descendente de Obatalá, saiba que você, independente de cultuar Obatalá, sempre vão ter outros orixás no caminho, que vai ter a criação das possibilidades, em parceria com outros elementos, vai te guiar de forma prática ao caminho, senão fica só criando dentro da cabeça e não atinge seus objetivos. Então você aí que está ouvindo que é o Obatalá, filho desse Orixá Funfun, saiba que é sempre uma junção. Por isso que em tantos elementos, situações, se liga tanto a questão do Ori, ao Batalá, a Exu. Por isso que saem tantas prescrições de ebós para apaziguamento, mas principalmente para quê? Para fazer um restart dentro das nossas mentes, do nosso inconsciente, para que nós buscamos e tenhamos certeza de estar indo em direção ao caminho correto. Ok? Então peça sempre muito ao Batalá o direcionamento na sua vida, a paz e a proteção contra todos esses outros demais atrapalhos, né? E busque busque orientação, ok, família? Entre em contato aí com a gente, babaldealeque@hotmail.com, entre em contato aí pelo site, agende aí sua consulta e venha conhecer Ifá, venha conhecer a verdade de Orixá. A gente em contato da nossa família, diretamente a Ibadã, através dos nossos babalodés, o Kikifá e do Nunfá, que estão lá em Ibadã, recebendo honras, títulos, crescendo cada vez mais, trazendo aqui para o Brasil também, a todo mundo, essa tradição tão bonita que é o Ixexelabá, que é Ifá. Nós estamos em ligação direta à África, a nossa mãe ancestral, e buscando sempre trazer a melhoria e a verdade daquilo que nos é ensinado, né, em Ifá. Então agora nesse momento nós vamos fazer nossa transmissão de axé. Você aí que está passando todas as dificuldades na sua vida,
Agora é o momento da sua concentração, de você buscar ouvir a sua voz interna e receber axé. Nesse momento, pedimos ao Batalá muita propiciação em nossa vida, que traga realizações, crescimentos, que todas as dificuldades, ou seja, a parte escura se transforma em branco, assim como em Odu Oyeku e Ediobê, Baba Ediobê, a luz sempre volta a todos. Iba Orixá Oxereibo e Kueke Oro. Meus respeitos ao espírito da luz branca, o mensageiro da bondade da floresta que supera a morte. Ababadibim, a Somoniquebara, Aô, Bierim, Obapatapatatimba, Ombade Iranje, Pai imortal que come caracóis, o filho mais velho que trouxe o mistério da visão mística dentro de tudo que existe na Terra. Que o Batalá traga a sua vida, a essa semana, todo crescimento, toda evolução e paz que você precisa e tem dentro da sua vida. Que todas as dificuldades saiam de sua vida e entre sempre muito axé. Sou Babal de Alecrim. Você ouviu o seu programa Voz Ancestral. Vou deixar vocês depois aí com o Orim de Obatalá, para que você continue recebendo esse axé, família. Domingo que vem, às 10 horas, estaremos juntos novamente, transmitindo axé e a palavra de Fá aos 4 cantos do mundo, família. Axé, 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 família.
Você precisa de uma orientação em sua vida. Está com problemas e não sabe como resolver. Ifá é a resposta para você. Agende sua consulta com Baba hoje ela que receba todas as respostas através de Ifá. Orientação personalizada. Pessoalmente ou à distância. Obelé, Búzios, Ibós, Itutu, Ipezé, Magias, Oxelabá, iniciações em Ifá, Egbugu, Orixá. Entre em contato agora. Venha transformar sua vida com a orientação e magia de Baba hoje ela que